Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Nessa noite quero falar um pouquinho, trabalhar um pouco então sobre distrações. Diga comigo, distrações podem me impedir de viver o melhor de Deus. Uma vez mais, distrações podem me impedir de viver o melhor de Deus. Amém? Então, quero compartilhar um pouco, ou seja, aquilo que nós temos vivido nesses dias, e talvez nós sejamos a geração que está propensa, já está vivendo, ou seja, a geração que vive, a geração mais distraída de todas as gerações que já passaram nessa terra. E pessoas, ou seja, gerações que passaram, e nós somos aquela que está propensa a passar os seus últimos dias distraídos e gastando os seus dias com distrações. Aqui não, em nome de Jesus. Estou aqui para essa noite para dizer para você que você tem uma vida focada em Cristo Jesus, amém? Focada em Jesus. Mas quando se tratam de distrações, elas podem nos levar a encurtar os nossos dias, encurtar o nosso tempo aqui sobre a terra, encurtar, ou seja, de partirmos antes do propósito de Deus para nós nesse mundo. E para isso a gente precisa então mergulhar nas Escrituras. Em Números, no livro de Números, Antigo Testamento, quero só trazer a lembrança para quem não conhece esse episódio, não vou trabalhar todo ele, mas só esses dois textos, depois o mesmo que Jesus ele fala, mas para muitas pessoas elas não conhecem o paralelo que Jesus muitas vezes usa para falar conosco. E aqui em Números 21, versículo 8, diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então é só uma pausa aqui. A gente sabe que esse episódio ele aconteceu depois que o povo ele foi liberto do Egito. O povo passou mais de 400 anos escravos no Egito. Deus liberta o povo com a mão forte, mão poderosa, com milagres extraordinários. O povo é liberto. Você conhece a história, 55 dias mais ou menos se passaram, o povo já estava com vontade de voltar para a escravidão. Imagina você passar 400 anos escravos e passaram 55 dias de liberdade e a pessoa já está com vontade, a mente, a alma dela, por causa do quê? Por causa aquelas situações que aconteciam, ou seja, lá no deserto, naquela trajetória rumo à terra prometida, rumo a Canaã, e o povo já querendo voltar, ou seja, para a escravidão. Veja só como as pessoas elas agem. E aqui se passaram então alguns dias, povo livre começa a questionar Moisés, questionar a Deus. Veja que eles não questionaram só Moisés, o líder, mas também questionaram a Deus. Tanto é que murmuraram muito, E o povo havia murmurado, falando mal de Moisés, falando mal de Deus. Não é só nos nossos dias que as pessoas falam mal do pastor, falam mal do líder, falam mal da esposa do pastor, a esposa do líder. Lá naqueles dias também já falavam mal. Lá falavam mal de Deus, como nos nossos dias, falam mal de Deus, criticam Deus, isso é coisa antiga já. E aí a gente sabe que muitos morreram, e aqueles que restaram, eles clamaram a Moisés. Clamaram o quê? Porque eles se arrependeram, viram que muitas pessoas estavam morrendo, muitos filhos morrendo, muitos pais morrendo, muitos colegas ali morrendo, irmãos morrendo. Então clamaram a Moisés. E Moisés, como era um intercessor do povo com Deus, ele clama então a Deus, e Deus então pede para que Moisés então fizesse essa serpente de bronze. E colocasse numa haste essa serpente, e cada um que olhasse para aquela serpente, ele voltava, ou seja, ele permanecia vivo. Então todo aquele que fosse mordido pela serpente,
olhasse para aquela serpente de bronze, ele permanecia vivo. Quem trabalha com a farmácia, quem conhece o símbolo da farmácia, você sabe que existe uma, né, serpente, ou seja, aquilo lá tem um propósito que está ali. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, então Jesus ele fala assim: da mesma forma, diga, da mesma forma, um pouco mais quem comeu um churrasco caprichado de meio-dia, da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E 2 Coríntios 3,18, aproveitando, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o apóstolo, João aqui falando muito claro, é que nós somos transformados mediante a fé, transformados pela fé na própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos transformados olhando para Jesus. Ele deixa bem claro, assim, da mesma forma como Moisés, ele deixa bem da mesma forma, como Moisés levantou a serpente, o Filho, que era Jesus Cristo, seria levantado. Não naquela cruz, mas um exemplo, ia ser levantado numa cruz, para que todo aquele que olhasse para Jesus, todo aquele que olhasse para Cristo Jesus, ele vivesse. Da mesma forma, Jesus fala aqui. Então nós somos transformados, o apóstolo Paulo fala, olhando para Cristo Jesus. E todo aquele que olhasse para a serpente, ele permanecia vivo. Se a pessoa, ela fosse olhar, ou seja, para a serpente que mordeu ela, ela morreria. Mas se ela olhasse para a serpente que Moisés levantou, ela permanecia viva. Se ela fosse olhar para o ferimento, ela morria. Mas se ela olhasse para a serpente, ela vivia. Então o foco era todo aquele que olhar. Quantas pessoas, elas, pastor, mas o que eu preciso fazer? Você não entendeu, você só precisa olhar. O olhar é crer, o olhar não é analisar o tamanho da serpente, o tamanho da cruz, mas quando se trata de olhar, está se falando do crer. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, ele permanece vivo. Ele permanece vivo. Meus amados, ouçam, sempre que nós mantemos o foco em Jesus, nós permanecemos vivos. Sempre que você estiver focado em Jesus, o seu matrimônio pode permanecer vivo. Sempre que você permanece focado em Jesus, a minha família permanece viva. Sempre que eu permaneço focado em Jesus, a minha saúde emocional permanece viva. Sempre que eu permaneço focado em Jesus, a minha saúde física permanece viva e pode melhorar. Sempre que eu permaneço focado em Jesus, as minhas finanças permanecem vivas e pode melhorar. Sempre que eu permaneço focado em Jesus, os meus negócios permanecem vivos e irão avançar. Sempre que eu permaneço focado em Jesus, permaneço vivo e cresço em graça e conhecimento. Sempre que a gente permanece focado, não é distraído, não é uma hora em alto, outra hora embaixo, não é o crente gangorra, uma hora em cima, outra hora embaixo. Não, sempre que eu permaneço focado, todo aquele que estava focado na serpente, permanecia vivo. Toda vez que eu sou focado na obra de Cristo Jesus, eu permaneço vivo. A minha família permanece viva, as minhas finanças permanecem vivas, os meus negócios permanecem vivos, o meu casamento permanece vivo, a minha saúde física e emocional permanece viva, mas é focado em Jesus. Focado em Jesus. E para eu permanecer focado em Jesus, focado na fé, eu preciso manter o foco. Manter o foco. Quantos coaches, quantas palestras que as pessoas pagam milhares de reais para ouvir o quê? Você precisa manter o foco. Você precisa estar focado. E é assim na nossa vida.
Então, para eu permanecer vivo no meu testemunho que Jesus operou em mim, eu preciso focar em Jesus. Para eu permanecer vivo no testemunho, a irmã Cátia, ela deixou bem clara que assim, ou seja, nós temos um testemunho, e para que o meu testemunho permaneça vivo, eu preciso estar focado em Jesus Cristo. Meus irmãos, será que a gente tem mantido vivo o que Jesus fez na nossa vida? Porque aquilo que Ele fez na minha vida eu preciso manter vivo. Porque se eu não mantenho vivo, de repente, mas onde é que estava aquela pessoa? Onde é que ela se encontra? Já não se encontra mais. Por quê? Porque ela não manteve vivo o testemunho de vida dela. Você lembra quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Muito importante. Pastor, mas a Bíblia não diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo? Sim, as coisas antigas quer dizer o que? O meu modo de vida antigo fica para trás. Agora, aquilo que Cristo Ele fez na minha vida, eu não posso esquecer jamais. Eu jamais me esqueço de onde Ele me tirou do poço de perdição, ou seja, do lamaçal que eu vivia, quem eu era, um alcoólatra, quem eu era, uma pessoa destinada ao inferno. Eu jamais posso esquecer do meu testemunho. Para que eu não jamais me esqueça, pastor, mas o senhor tem prazer de lembrar? Não, não tenho prazer nenhum, mas eu tenho prazer em manter focado o meu testemunho. Porque quantas pessoas que podem estar junto comigo, ou seja, que elas precisam ouvir o que Jesus Cristo fez na minha vida. E para que as pessoas ouçam o que Jesus fez na minha vida, o meu testemunho tem que estar vivo. Não posso me envergonhar do que Cristo fez na minha vida. Jamais. Você lembra que você vivia sem rumo, sem esperança, sem clareza de onde ia passar a eternidade? Sem clareza. Só esse final de semana fiz 4 sepultamentos, 4 velórios. Até hoje tarde ainda. Ou seja, cada um deles, assim, a gente deixa bem claro, assim, sobre a eternidade. Quantas pessoas pensam que ali termina a vida da pessoa? Não, não, ali, ou seja, é só o início da eternidade com Deus ou sem Deus. Então eu preciso manter firme o meu testemunho, saber de onde é que Deus me tirou, saber o que Ele fez na minha vida, testemunhar. Quanto mais, pastor, como é que eu mantenho vivo o meu testemunho? Testemunhando. Como é que você se torna perito em alguma coisa? Como? Fazendo, colocando a mão, fazendo, repetindo. Hoje eu fiz, não saí muito bem, mas eu vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo. E aí daqui a pouco você já faz de olho fechado, porque você já sabe fazer. Ou seja, como é que eu mantenho focado em Jesus o meu testemunho? Testemunhando. Mas eu já testemunhei para essa pessoa, já testemunhei para a minha família, mas tem os vizinhos para testemunhar, tem os colegas de trabalho, tem os colegas de colégio, tem os colegas da rua, os colegas, enfim. Testemunho, manter vivo o meu testemunho, porque quanto mais eu mantenho vivo, mais Deus Ele é glorificado na minha vida. Mais Deus Ele é glorificado. Então o nosso testemunho precisa estar vivo e atualizado. Você não recebe várias mensagens, uma atualização nova, mais os iPhone, no caso, esse aqui não é tanto no caso, mas o iPad sempre está lá, uma atualização nova, uma atualização nova, uma atualização nova. Ou seja, o meu testemunho precisa estar atualizado. Precisa estar atualizado. Pastor, mas aquilo que Jesus fez há 50 anos atrás, eu já estou cansado. Tá, e hoje o que Ele está fazendo na sua vida? E ontem o que Ele fez na sua vida? E na semana que passou? E na outra semana? E nesse outro dia o que Ele fez? É um testemunho, manter atualizados. Atualização do que Cristo está fazendo na sua vida. As pessoas precisam ouvir, e para estar vivo, então eu preciso estar focado em Jesus. E a gente vive um tempo que talvez na história da humanidade seja o tempo de mais distrações. Diga comigo, distrações. Uma vez mais, distrações. Você sabe que o brasileiro ele passa em média 9 horas na internet, 9 horas diárias. Brasileiro. Quando se trata da média mundial, são 6 horas e quase 7 horas, 6 horas e um pouco mais, 50 minutos, uma média de 7, quando se trata de mundo, quando se trata de Brasil é 9.
E como eu falei domingo passado, não é 9 horas trabalhando com a internet, ou seja, é 9 horas, a maior parte dessas 9, distraídos com coisas que não edificam a sua vida. Quantas coisas são acessadas todos os dias e destas, quantos estão trazendo inúmeros prejuízos na vida das pessoas? Inúmeros, a gente não consegue contar, ou seja, não consegue se enumerar tanto prejuízo na era mais digital da humanidade, na era mais conectada da humanidade, na era, ou seja, que as coisas são tão facilitadas, mas é incontável prejuízo, ou seja, não tem como se contar tanto prejuízo nessa geração. Quantas pessoas elas já perderam a vida por distrações e estão perdendo, irão perder no volante? Quantos acidentes? Pessoas morreram, ou seja, distraídas. No volante, né, distraídos, né, com o celular, outros querendo tirar uma selfie. Quantos casamentos destruídos por momentos de distração? Incontáveis. Pastor, o diabo? Não, distração. Quantas famílias estão sendo destruídas e estão sendo destruídas por distrações? Quantas famílias, lembrando hoje que ainda talvez tenham aquele momento prazeroso de sentar-se junto à mesa e ter uma refeição juntos. A gente vive a geração que mais, talvez, ela vive ou seja separada. Não tem mais tempo para se reunir junto à mesa. Não tem mais tempo porque a pessoa tem uma família, ou seja, dentro de uma casa, uma família inteira dentro de uma casa, mas uma família dividida naquele momento da refeição, naquele momento de comunhão, ou um está num quarto, outro está no outro quarto, ou está na sala vendo televisão, ou acessando a internet, e aí de repente está lá o prato, está lá a refeição na mesa, mas não tem esse comunhão junto à mesa. Quem lembra, alguns anos atrás, né? Quando surgiram as televisões, ali assim, quando tinha uma televisão em casa, era uma briga, quando veio com controle remoto, alguma coisa, para quê? Para um mudar o canal, porque um gostava de ver futebol, outra novela, alguma coisa, mas tinha a família reunida. Todos aquele momento para sentar no sofá e ver o que vai passar. Hoje, cada uma TV num quarto, outra TV no outro, outra na TV na cozinha. Até na cozinha existe a televisão, no quarto e assim por diante, ou seja, não existe mais o prazer, não existe mais a comunhão, não existe mais, ou seja, fora as TV, hoje você está num canto com um, está no canto com o outro, está no canto, tem 10 sentados numa mesa, deram uma garfada, daqui a pouco está todo mundo aqui assim. Assim, né? Então, ou seja, a geração mais distraída que se vive são esses dias. E antiga. Então é muito claro isso. Hoje a gente vê quantos ministérios destruídos por causa de distrações, quantas famílias separadas por causa de distrações. Vamos ver um exemplo de Davi, um exemplo homem segundo o coração de Deus, no momento de distração. Você conhece a história? No momento que ele se distrai, ou seja, ele traz um prejuízo incalculável na vida dele, quanto toda a sua casa. Ele trouxe um prejuízo na sua vida, na sua família, e nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que todos nós corremos risco de nos distrairmos e trazermos o que? Prejuízos para a nossa vida. Filho dele, Salomão, vamos ler um pouquinho naqueles dias. Quando você ouve Salomão, você precisa automaticamente deixar isso claro. A pessoa mais sábia daqueles dias no universo se chamava Salomão. Não tinha um outro, ou seja, não tinha um sucessor, não tinha uma pessoa páreo para Salomão. Salomão era a única pessoa mais sábia, preste atenção, a mais sábia em todo aquele povo. O mais sábio se chamava Salomão. Então ele era o mais sábio, ele era o mais rico, ele era o mais poderoso. Mas como começou a desgraça na vida de Salomão? Ele, primeiramente, se distraiu com muitas mulheres que ele teve. Imagina, né? 700 concubinas e mais 300 mulheres. É muita mulher para um camarada só. E ele acabou, né? Ou seja,
Mas a distração foi tamanha, a gente vai estar lendo, que é o ponto, meus irmãos, eu quero que você entenda como é importante você ficar focados em Jesus. Nós vamos falar do homem mais sábio, ao ponto dele construir altares para deuses, para demônios, ou seja, para aquilo que Deus repugnava. O homem mais sábio, pessoa mais sábia. 1 Reis, vamos lá, 1 Reis capítulo 11, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. E elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os outros deuses, seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora com o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Quem não leu a Bíblia, uma oportunidade para ter lido hoje. Veja só um pouco o relato aqui do que Salomão, ou seja, acabou fazendo. E a gente vê como o homem mais sábio daqueles dias terminou os seus dias. Se você for depois para o livro de Eclesiastes, você vai ver lá que ele reconhece que tudo aquilo que ele viveu debaixo do sol, ou seja, era vaidade de vaidades. Está na galeria dos heróis, com certeza, né? Mas existe, ou seja, muita coisa para a gente aprender aqui na vida desse homem. E é muito claro aqui, até em 1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo falando: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Então nós precisamos cuidar com as nossas distrações. Você vê que Salomão, aqui colocando o exemplo aqui, ele acabou construindo altares. Ele acabou construindo altares para demônios. O homem mais sábio da face da terra, a pessoa que Deus havia dado sabedoria, riquezas e tanto poder, ele acabou se distraindo, começou a se distrair, ou seja, desobedecendo aquilo que Deus havia falado. Desobedecendo a palavra, ele começa, ou seja, toda a distração que vai levar para uma ruína, que vai levar talvez para a morte e tantas outras perdas, começa pequeno. A gente sempre tem ensinado, ou seja, né, o diabo ele sempre vai se manifestar de forma sutil. Ele nunca vai vir, né, da forma como ele é. Muitas pessoas não creem no diabo porque nunca viram como ele é. Você nem imagina como ele age na vida das pessoas. Ele não se manifesta como ele é. Ele se manifesta das formas sutis.
é assim que ele vai dominando, é assim que ele vai roubando, é assim que ele vai matando, é assim que ele vai destruindo. Então nós vemos exemplos aqui muito claros, ou seja, que nós precisamos cuidar com as nossas distrações. Um homem maior, a pessoa mais sábia do mundo, se distraiu e acabou tendo prejuízo, não somente a vida dele, mas toda a família dele, ou seja, todo aquele povo. Então nós precisamos cuidar com as distrações diárias do nosso dia a dia, e elas estão em todos os lugares. Você sabia que a saúde de muitas pessoas está abalada por causa de distrações? Trazer para nós agora, trazer para a minha vida. Saúde, quando se trata de saúde, muitas famílias, muitas pessoas estão com a saúde abalada por causa de distrações. Trabalhando isso para o nosso físico. Abalados por causa de distrações. Não prestam atenção naquilo que eles estão ingerindo. Não prestam atenção nas horas que dormem. Uns de mais, outros de menos. Todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. Amém? Todos nós. Não tem uma pessoa que ele é só espírito, ou ela é só alma, ou é só corpo. Não. O corpo, toda pessoa que é só corpo, é aquele que a gente está lá sepultando. Aquilo lá agora só é corpo, ou seja, a alma e o espírito já retornaram. Então todo ser humano é formado corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Então é um conjunto que precisa caminhar sincronizado para um bom funcionamento. É um conjunto que ele precisa trabalhar sincronizado para que ele possa ter um bom funcionamento. Não tem como trabalhar à parte, né? Ou seja, só trabalhar a parte do corpo, ou só trabalhar a alma, ou só o espírito. Ele é um conjunto. Sempre que se trata de um conjunto, existe uma sincronia. Então você precisa trabalhar essa sincronia. Muitas pessoas que depois de se converterem, eles acabam o quê? Pastor, agora é só o espírito. Eu tenho que cuidar agora do templo do espírito. Ele se foca totalmente para o espiritual, ou seja, achando que aquilo é a verdade, achando que aquilo é o correto, mas ele não leu a palavra de Deus, ou seja, que nós somos um conjunto. Então a pessoa está focada agora só naquilo que é espiritual, negligenciando o que? O seu corpo e a sua alma. Então não pode. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que nós somos o quê? O templo, a morada do Espírito Santo. E ele ensina que nós somos o templo e a gente precisa o quê? Cuidar do templo. 1 Coríntios, ele fala, acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo está dizendo, ei, preste atenção, igreja. Vocês são templo do Espírito Santo. Vocês foram comprados por um bom preço, um alto preço. E ele está deixando agora muito claro, vocês precisam glorificar. Vocês foram comprados por Deus por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o Espírito de vocês. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifique, quer dizer, quando você está falando aqui, ouvindo a palavra glorifique, quer dizer o quê? Fale bem. Fale bem. Que Deus, ou seja, que você fale bem de Deus através do seu corpo. Não tem glória a Deus, né? Não tem aleluia. Não tem, né? Porque... Pois é, pastor. Mas é o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia... Então glorifiquem, falem bem de Deus através do seu corpo. Então esse texto, ele mostra a importância da gente cuidar do corpo, não como apenas a questão física, mas também como um ato de adoração, de reverência a Deus. E a gente sabe que nem sempre isso é fácil, não é tão simples. Então as distrações do nosso dia a dia, quando se trata de distrações, elas querem o quê? Nos desfocar desse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com aquilo que glorifica a Deus. Quantas vezes a gente não está glorificando a Deus com o nosso corpo por causa do quê? De distrações. Esse é o nome, esse é o segredo, distrações. E aqui, ou seja, entra a perseverança, a oração é muito importante. Uma alimentação saudável é um ato de adoração.
Você já passou ou já parou para pensar quanto que a gente coloca no nosso prato que pode ser uma forma de glorificar a Deus ou não? 1 Coríntios está ali, 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Então, a prestar atenção, meus irmãos, né, não só com aquilo que a gente está ingerindo, mas também a quantidade. Às vezes a pessoa fica lá, meu Deus do céu, tem um buffet servido. Aí o camarada ele vai com as duas mãos assim, vai que nem o pinguim, né? Ele ficava, né? Ele vai assim para não deixar as coisas cair tudo. Mas, meu irmão, tem um buffet, você pode pegar um prato, come aquele tanto, depois você volta, pega mais um tanto, e depois você volta e já deu 2, né? Então já chega também, né? Porque o estômago não precisa mais, não precisa sair que nem um pinguim ali para não deixar as coisas. Não. Você pega só aquela quantidade, ou seja, tanto você comer ou beber, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Pastor, mas um churrasco é pouco para mim, então compra 2. Compra 2. Então, quer comamos, quer bebamos, precisa ser para a glória de Deus. Tem horas que é um pouco mais, as tentações são maiores, sim, mas nesse momento a gente precisa, o Espírito Santo me ajuda, ou seja, que eu tomar vergonha na cara e que eu como aquilo que é necessário somente. Pastor, mas hoje tem o irmão Jairo que está aí, que facilita o negócio. Irmão Jairo, né? Então, hoje o irmão Jairo está salvando muita gente, mas deixa o irmão Jairo, tem vezes que ele tem que tomar um pouco diferente, deixar o irmão do Jairo de lado e vão tomar vergonha na cara, ou seja, comer aquilo que é o suficiente. Depois a gente tem o quê? O corpo físico não é só mantido pelo alimento, mas também, ou seja, o exercício físico, né? Cuidado com o templo em movimento, meus irmãos. A gente fala lá, pastor, mas no tempo de Jesus não tinha academia. Lógico que não tinha. Jesus ele caminhava 10, 20 quilômetros todo dia. Você acha o quê? De uma cidade para outra era um passo, 2? Não, eram quilômetros que eram feitos todos os dias de caminhada. Então, pastor, mas é o espiritual. Não. Cuidar do templo quando se trata da carcaça, quando se trata do físico, manter-se ativo, é um outro aspecto muito importante. 1 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo diz, o exercício físico, veja, o exercício físico é de pouco proveito. Quer dizer o quê? Tem proveitos. Mas ele está dizendo pouco. Por quê? Porque naqueles dias que ele estava escrevendo, a turma, que não é muito diferente dos nossos dias, que vai lá para a academia, ele fica mais tempo na frente do espelho, né? E vendo se subiu, se aumentou, daí tem aquele camarada já que é um deus lá musculoso, então eles querem o quê? Muitos deles querem para endeusar o corpo. E aí Paulo está dizendo, por isso que ele diz que é pouco proveito, porque naqueles dias existia uma idolatria pelo corpo. Mas ele está dizendo, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Mas então ele está deixando muito claro, embora a piedade seja nossa prioridade, cuidar do corpo tem um valor. Então, encontrar uma atividade física. Pastor, não posso pagar tanto por aquela academia. Você não importa, mas existem tantas formas de você não viver uma vida sedentária. Já falei numa outra ocasião, o sedentarismo mata mais que câncer. Tem pessoas que estão tão preocupadas com câncer. Será que eu vou ter um câncer aonde? No meu corpo, tantas pessoas, né, que estão morrendo todos os dias com câncer. A pessoa está preocupada com câncer, só que ela vai morrer de sedentarismo. Sem doença física, ou seja, sem doenças diagnosticadas, mas vai doer. Pastor, o que é sedentarismo? Preguiça. Para entender melhor, é preguiça. Preguiça de levantar da mesa para lá mudar o canal, preguiça de levantar da mesa para levar o prato lá para a pia, preguiça, ou seja, de arrumar a cama, preguiça de limpar a casa, enfim, são preguiças. Preguiça que a pessoa está morrendo por falta de ativismo, ou seja, de manifestar o seu físico, então ela está morrendo de preguiça. Então eu preciso encontrar uma atividade física, né, para que eu possa manifestar isso também no meu corpo, ou seja, depois a gente pode ver que também cuidar do templo tem que ter um descanso adequado, seguindo o próprio exemplo de Jesus. Quer dizer o quê? Deus, ele trabalhou 6
e ele descansa no sétimo. E você sabe que ele não descansou por causa que ele estava cansado. Ele descansou porque ele concluiu a obra. Gênesis 2, versículo 2 e 3, você pode ler. Então o descanso ele é crucial por quê? Para a recuperação do corpo, da mente, e a gente precisa dar a devida importância nas nossas vidas. Ou seja, e a agitação do mundo faz que a gente acredite que descansar é perder tempo. Quantas pessoas dizem assim, não, eu não posso descansar é perder tempo. Ele não consegue entender, ou seja, que é necessário parar, ter uma pausa, né? Então é muito importante. Para isso a gente precisa ser intencional, criar espaços de descanso, renovação na nossa rotina. Depois a hidratação também, a água para o corpo, para nosso físico. Às vezes a pessoa, pastor, eu não gosto de água, não bebo água. Pois é, você está destruindo o seu templo, o templo do Espírito Santo. Como assim, pastor? Se o nosso corpo ele é formado por mais de 70% de água, como que eu não vou beber água? Então, quantas doenças que são diagnosticadas, que a pessoa ela vai de repente ouvir ou não do especialista, essa doença é referente à falta de água do seu organismo. Então, pastor, não, mas eu tenho que cuidar do templo. Pois é, cuidar do templo é isso, beber água. Beba água. 1 litro, 2 litros, sei lá. Uns dizem 1,5 litro, 2 litros, outros são 3 litros, não importa a quantidade, beba água. Precisa beber, precisa hidratar, ou seja, precisa estar hidratando. Então nós precisamos nos manter hidratados. Depois, a gente precisa o quê? Dos cuidados também da nossa alma, cuidados emocionais. Quantas pessoas hoje elas estão cuidando, daí vão para um outro extremo, né? Ela está cuidando tanto do físico, da carne, só que ela esquece da alma. Quantas pessoas que estão com um corpo muito bonito, muito sarado, e estão tirando a vida dela. Por quê? Porque ele cuidou tanto do físico, mas se esquece que tem uma alma. E a alma é mente, vontade e as emoções. Então eu preciso cuidar da minha alma, porque é na alma que tem a depressão, na alma que tem o medo, na alma que tem o desânimo, na alma é que me leva a desistir de viver. Tudo é focado na alma. As pessoas que estão presas em muitos quartos com medo, com isso tudo, eles têm um problema de alma. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6, não estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Para que a paz que excede todo entendimento possa me guardar, primeiramente eu preciso fazer conhecido diante de Deus o quê? A ansiedade. Os meus pensamentos ansiosos, as preocupações, os problemas. Não adianta, não, pastor, eu carrego sozinho. Ok, mas você precisa abrir para Deus, você precisa colocar para Ele. Ou seja, a ansiedade não precisa se carregar sozinho. Ele está dizendo, entregue para Deus, pela oração, pelas súplicas, pelas ações de graça. Aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua alma. Só aí. Muitos querem pular a primeira parte, não dá para pular a primeira e querer para a parte, não, pastor, vão pular a primeira e já vão para a segunda. Não funciona, não funciona. Para que a segunda parte ele funcione, primeiro precisa aplicar a primeira. Precisa aplicar. Então nós temos, ou seja, a palavra nos aconselha não andar ansiosos, mas apresentar essas questões. Então não é problema você ficar ansioso, o problema é você não apresentar para Deus, esse é o problema. Porque se você não apresenta, você não experimenta a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos colocar para Deus. Quantas pessoas vivem, ou seja, sobrecarregadas, e a gente volta, ou seja, pessoas sobrecarregadas, por quê? Porque ela não está desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Cuidar do nosso corpo, na verdade, é tão espiritual quanto a nossa vida de oração, celebração e meditação. Às vezes a pessoa, pastor, tem que orar mais. Ok, não sei quanto tempo você ora. É importante a oração? Com certeza. É importante a comunhão? Com certeza. A celebração é importante? Com certeza. Ou seja, mas cuidar do templo também é importante.
É muito importante reconhecer que a gente foi criado por Deus, para Deus, e que a gente tem uma responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cuidando cada vez mais. Quantas pessoas elas estão doentes por causa de distrações, e principalmente daquilo que elas estão ouvindo. Para a gente encerrar, distrações, com pessoas que não conhecem e recebem o que elas estão passando. Quantas distrações que as pessoas estão tendo hoje e ficando doentes fisicamente, ouvindo pessoas que não conhecem e comendo, ou seja, recebendo esse alimento de pessoas assim. E vivem doentes, vivem prejudicadas. A gente vive a era da fake news, das 24 horas que a gente tem, todas elas normalmente, a gente pode dividir 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas, ou seja, com cuidado com a família, cônjuge, cuidar da saúde, estudar, fazer um cursinho e assim por diante. Agora as pessoas estão usando o quê? Essas 8 horas, ou até um pouco mais, para se distraírem. E essa distração está matando, está divorciando, está destruindo lares e assim por demais. E a gente sabe que o momento, a conta, ela vai chegar. A conta chega. Como chega a conta da luz, conta da água, do telefone, chega a conta também das nossas distrações. Imagina você pegar uma parte dessas 9 horas e investir na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Quanta coisa poderia mudar na nossa vida? Quantas coisas no nosso lar poderiam ser diferentes? Quantas coisas poderiam mudar na nossa casa? Ou seja, se nós mudarmos o foco, nós temos que ter muito cuidado com as distrações. E último texto, 1 Coríntios 7, versículo 35, o apóstolo Paulo diz: estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Então, quanta coisa Deus ele pode fazer ainda na nossa vida, mas a gente precisa estar atentos com aquilo que quer nos impedir. Eu ia continuar, mas vou parar por aqui. Quantas coisas, no próximo episódio, a vida de Marta e de Maria você conhece. E Jesus ele fala bem claro, você anda distraído com muitas coisas, e uma coisa somente era necessária. E essa coisa a sua irmã escolheu. E isso jamais será tirado da vida dela. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.